Olá, bem-vindo ao nosso Aprende Mais Essa. Hoje nós temos um tema bastante interessante também, para trocarmos umas ideias a respeito. Esse tema, eu ponho aqui na tela, é o tema do litisconsórcio. O tema do litisconsórcio é aquele tema que, em processo, nos coloca a pensar sobre o seguinte: é possível haver mais de um sujeito em cada polo da relação processual, ou cada um dos polos acomoda apenas um sujeito? O litisconsórcio é um instituto jurídico que nos responde a essa questão da seguinte maneira: em cada polo da relação processual podem existir mais de um sujeito, ou seja, pode haver cumulação subjetiva em uma determinada ação, ou seja, pode haver mais de um sujeito em cada um dos polos. E quando isso acontece, o nome que se dá, o instituto que denomina e que designa esta situação é o instituto do litisconsórcio, já que mais de um sujeito ou vários sujeitos se litisconsorciaram naquela demanda, ou se consorciaram para combater naquela demanda, seja no polo ativo, seja no polo passivo. E aí a designação litisconsórcio. Esse é o tema de hoje, o tema que nós vamos encarar, portanto, e é um tema que está previsto no Código de Processo Civil, como você pode ver, já a partir do artigo 46. Onde então o legislador diz, olha, podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, mais de dois sujeitos, quando entre eles houver comunhão de direitos e de obrigações relativamente à lide, quando os direitos e as obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito, portanto, da mesma causa de pedir, ou então, quando entre as causas houver uma conexão pelo objeto, pela causa de pedir, ou quando houver uma mera afinidade de questões, um ponto comum entre determinados sujeitos. O legislador fala aqui em afinidade, ou um ponto comum de fato ou de direito, evidentemente a ser disputado em juízo por diversos sujeitos. Então, neste caso, haverá, evidentemente, a possibilidade do litisconsórcio. E ele pode derivar, inclusive, de situações em que haja uma conexão muito leve, muito flexível. Todos os autores nos dizem que esse ponto de contato entre o interesse de um sujeito e o interesse de outro, às vezes não requer tanta rigidez, por exemplo, com o conceito de conexão. É um conceito que se vê de maneira bem leve, de maneira bem frouxa, e sobretudo porque o legislador diz que, havendo mera afinidade entre as questões disputadas, esta afinidade que obviamente surgira em razão do princípio da economia processual, a possibilidade da união de mais de um sujeito em uma demanda única, esta afinidade já será o suficiente para permitir o litisconsórcio. Então, o litisconsórcio provém dessas situações todas colocadas pelo artigo 46, de tal sorte que nós podemos, de uma maneira resumida, afirmar que, havendo entre os diversos sujeitos interesses comuns ditados pelo fato de estarem litigando em razão de uma mesma causa de pedir, isto é, em razão de um mesmo fato, ou em razão de conexões entre ações que já propuseram, ou em razão de uma afinidade entre causas que pretendam disputar em juízo, isso já será suficiente para a possibilidade do litisconsórcio, segundo o artigo 46. O fato é que o litisconsórcio é um instituto jurídico interessante em matéria de processo, porque à medida em que ele acomoda mais de um sujeito em cada um dos polos, evidentemente isso é um fator também de economia processual, de agilidade para resolução de controvérsias, e daí a importância do litisconsórcio, etc. Bom, há várias modalidades de litisconsórcio. Eu vou aqui dizer para vocês, nós podemos pensar na questão do litisconsórcio levando em consideração o polo em que haverá concentração de sujeitos. E nesse sentido fala-se que há a possibilidade do litisconsórcio ativo, por exemplo. Isso se dá, como você está percebendo, quando houver diversos sujeitos no polo ativo da relação processual, quando houver, portanto, diversos autores em uma mesma demanda. Há o litisconsórcio passivo, ou seja, que é aquele que se dá quando os sujeitos se aninham lá no polo passivo, como corréus, digamos assim,
né, em uma relação jurídico-processual. E aí, então, haverá o litisconsórcio dito passivo. E é perfeitamente admissível ainda, né, a posição intermediária do chamado litisconsórcio misto, porque, nesse caso, haverá, na verdade, litisconsórcio tanto no polo ativo como no polo passivo. Haverá uma comunhão de sujeitos, né, no polo ativo e outra no polo passivo. Chama-se a isso de litisconsórcio misto, como você está vendo. É possível também, né, digamos assim, conceituar o litisconsórcio tendo em conta o momento da sua formação, porque nem sempre o litisconsórcio se dá, né, em um mesmo instante. Por isso, a doutrina costuma classificar, né, o litisconsórcio também se valendo desse critério e, nessa medida, né, afirma-se que o litisconsórcio pode ser original ou pode ser ulterior. Né? Obviamente, esse litisconsórcio originário ou original, né, esse que é inicial, ele é, na verdade, aquele litisconsórcio que se forma desde o princípio. Desde que a demanda é proposta, ela já é proposta, né, com os litisconsortes se cumulando num dos polos da relação. O litisconsórcio ulterior é aquele que vai se formar depois de já posta a relação jurídica. Né? Então, é possível que isto se dê, por exemplo, em razão de uma conexão posterior detectada, como se viu. Ela é uma das causas que pode, afinal de contas, né, permitir o litisconsórcio ou coisa do tipo. É possível que o litisconsórcio, portanto, venha a se formar posteriormente. Né? E, por esta razão, falar-se-á aí em litisconsórcio ulterior, né, ou posterior, se você assim preferir, ok? Então, há diversas classificações. Há ainda, né, uma tão importante quanto as demais, que é esta que nós vamos trazer aqui, né, para afirmar o seguinte: olha, existe também a possibilidade de classificação do litisconsórcio relativamente à questão da voluntariedade ou da vontade na sua formação. O quanto atua a vontade dos sujeitos na formação do litisconsórcio. Veja, nesse ponto de vista, há dois tipos de litisconsórcio: o necessário e o facultativo. É óbvio, é natural que você, então, aqui já sinta, não é, que, em verdade, o destaque é o seguinte: o litisconsórcio facultativo é aquele que depende exclusivamente da vontade dos sujeitos, não é, que se aninham no polo ativo ou se aninham no polo passivo, claramente por desígnio próprio. Por outro lado, há algumas hipóteses de litisconsórcio necessário. Mas o litisconsórcio necessário tem qual diferença? Ora, claro, ele tem a distinção de que, né, no seu caso, a formação do litisconsórcio é obrigatória, é ditada pela lei e, portanto, não há para as partes, para os sujeitos processuais, não há, né, de nenhuma maneira, né, hipótese, né, de deixarem a sua vontade, a sua formação. Ao contrário, os sujeitos são obrigados à formação do litisconsórcio. E nessa medida, portanto, né, veja aí o que diz o artigo 47 do Código de Processo Civil em vigor, porque em verdade, o legislador diz assim: olha, há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes, no processo. Né? Veja que aqui, às vezes, a lei é quem determina, portanto, ou a situação, realmente a situação que exige, né, uma decisão idêntica para todas as partes. Ok? Digamos que aqui a gente pode ficar com exemplos da primeira hipótese, da hipótese em que a lei obriga. É o caso, por exemplo, né, da ação de uso capião, sempre lembrada na doutrina. Você não consegue, né, promover adequadamente uma ação de uso capião nos termos em que o Código, né, hoje a tem, se você não citar todos os confrontantes. Isso é obrigatório, eles são todos litisconsortes, e litisconsortes necessários. Não há como evitar isto, não há como fugir, né, a esta concepção. Ok? Veja que isto é importante, porque à medida em que falte a citação de um deles, o processo é nulo, pura e simplesmente, porque nesse caso nós estamos trabalhando não com uma hipótese de litisconsórcio facultativo, mas ao contrário, com uma hipótese de litisconsórcio necessário, né? O que é obrigatório, portanto.
Foi claro? Daí porque o parágrafo único do artigo 47 diz que o juiz obrigará a parte a citar, né, ou a providenciar a citação de todos, né, aqueles que são litisconsortes e devem estar nesta condição no processo. Ok? Então, isto é um dado importante, né, também para você se inteirar melhor da condição aí do litisconsórcio. Mas ainda é possível cogitar-se de outra, né, classificação, ou de classificação por outro critério acerca do litisconsórcio. Veja só, há aí a possibilidade, né, de que o litisconsórcio seja unitário ou simples, né? E fala-se aqui que, neste caso, em verdade, nós estamos traduzindo a ideia do litisconsórcio a partir dos efeitos da sentença, o que, de certa maneira, né, é uma realidade. Veja, o litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão final deve ser absolutamente idêntica para todas as partes, né? Para todos os litisconsortes, evidentemente. Então, o que acontece é que, neste caso do litisconsórcio unitário, não tem como a decisão ser diferente, né, para os litisconsortes. Suponha você uma ação de divórcio, né, ou melhor, uma ação de nulidade do casamento. Fica melhor esse exemplo. Uma ação de nulidade de casamento, proposta pelo Ministério Público. A quem se deve citar? É óbvio que a ambos os cônjuges. Não se pode citar só o marido ou só a mulher, porque a decisão tem que ser idêntica para o marido e para a mulher, né? Aqui o litisconsórcio passivo será unitário, e unitário porque a decisão tem que ser absolutamente idêntica tanto para um sujeito quanto para outro. Então, este é o chamado litisconsórcio unitário, né? Há, por outro lado, o litisconsórcio simples ou comum, que é aquele em que, havendo embora o litisconsórcio, a decisão pode ser distinta para cada um dos litisconsortes. Não há obrigatoriedade de que ela se manifeste, né, de modo idêntico para cada qual dos litisconsortes. Ao contrário, no litisconsórcio simples, a solução da lide pode ser de um modo para um litisconsorte, de outro modo para outro litisconsorte, né, sem nenhum questionamento ou sem nenhuma dúvida. É importante lembrarmos muito aqui, e esse é um detalhe, que é o seguinte: o regime jurídico do litisconsórcio, né? Esse regime jurídico é um fator importante, é um fator evidentemente imprescindível aí para o seu conhecimento. Veja só, né? Temos aqui o artigo 48. O artigo 48 dita o regime jurídico do litisconsórcio e o legislador aqui vai dizer, né? Salvo disposição em contrário, os litisconsortes são considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, né? Nós chamamos a sua atenção para o fato de que o legislador diz, olha, né, embora sendo litisconsortes, eles são considerados, né, como partes distintas, litigantes distintos. Então, embora estejam, né, no mesmo polo da relação processual, embora haja o litisconsórcio, eles são tratados, não é, como sujeitos autônomos. Isto leva, então, a quê? Leva ao seguinte, né? Os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros, né? Os atos e as omissões de um não nem prejudicarão nem beneficiarão os outros. Veja, aqui há dois tipos de condutas dos litisconsortes a serem analisadas, né? Você pode procurar em doutrina que quando eu tenho um litisconsórcio no processo, eu tenho que analisar o seguinte: o que acontecerá em decorrência do comportamento de um dos litisconsortes? Claro que eu quero saber o que acontecerá em relação aos demais, né? Porque se eles são tratados todos como autônomos, por exemplo, me pergunto, ora, se um deles confessa, né, um fato acerca do qual, ou que está sendo imputado a todos, a confissão de um se estende a todos, né? Os efeitos negativos óbvios da confissão irão se estender a todos. Situações do tipo é que sugerem uma visão adequada desse regime trazido, não é, pelo artigo 48. E aqui, como eu dizia, nós devemos apreciar o seguinte: os litisconsortes têm dois tipos de condutas, não é, no processo. Condutas
processuais, quero dizer. A primeira delas é classificada como conduta determinante. As condutas determinantes dos litisconsortes são condutas contrárias ou que podem afetar contrariamente os seus interesses. São condutas que podem vir em sentido oposto ou contrários aos seus interesses. As condutas alternativas, que são condutas que fazem uma contraface com as condutas determinantes, as condutas alternativas são aquelas condutas tomadas por cada um dos litisconsortes no processo, mas tendo em vista melhorar a sua condição e a sua posição na relação processual. Então, óbvio que nós temos aí, primeiro, as condutas classificáveis como conduta determinante, como a confissão de um deles, por exemplo, e, por outro lado, a conduta alternativa de qualquer deles, que é aquela conduta que um dos litisconsortes toma para, evidentemente, melhorar a sua condição. Por exemplo, a promoção ou interposição de um recurso. Ora, como ficamos diante da letra do 48, acerca dessa possibilidade? Você já sabe que as condutas determinantes, então, devem ser lidas da seguinte maneira: as condutas determinantes prejudicam apenas aquele que a promoveu, aquele que é responsável por ela. Logo, as condutas determinantes que trazem um fator negativo para aquele que, para as partes, essa conduta determinante só irá prejudicar o seu responsável, ainda que ele tenha mais outros litisconsortes. Os demais litisconsortes não sofrerão consequências negativas, porque se trata de uma conduta visivelmente determinante. Quanto às condutas alternativas, isto é, aquelas que podem render uma condição melhor no processo, por exemplo, a interposição de um recurso, se a solução for favorável àquele que promoveu a medida, também se estenderá aos demais litisconsortes. Aquilo que se estabelece em benefício dos litisconsortes, evidentemente, beneficiará a todos eles. Claro que, naturalmente, aquela conduta determinante que prejudica, não. Por isto, por exemplo, o artigo 509 do Código de Processo Civil em vigor vai nos dizer, olha, o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo ser distintos ou opostos os seus interesses. Se o recurso for favorável, em princípio, como uma conduta alternativa, ele favorecerá, a não ser que os outros tenham efetivamente interesses distintos. Tá ok? Isto é absolutamente importante dizer, já que nós estamos falando, evidentemente, do regime do regime jurídico desse litisconsórcio. É importante também lembrar, efetivamente, que dentro dessa medida é que se entende, lá no caso do 319 da revelia, que se um dos litisconsortes fica sem contestar a lide, os demais contestando e atacando firmemente aquele ponto sobre o qual poderia ocorrer a presunção, isto aproveitará aquele litisconsorte que evidentemente deixou de contestar e poderia sofrer a pena de confesso. É também uma consequência desse regime jurídico que nós estamos vendo por aí. Ok? Bom, espero que você fique satisfeito, que tudo esteja bem com você e hoje aqui então, por hoje é só, são essas as informações que eu queria lhe transmitir. Muito obrigado, até mais ver, foi um prazer estar com você. Muito obrigado.